diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Diante de quem, irmão? Não. Diante de e dos dois. Amém? Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A Bíblia diz que Moisés vai subir a um monte e passa 40 dias naquele monte conversando com Deus. Irmão, Moisés subiu aquele monte com um objetivo. O único objetivo de Moisés era exercer a melhor liderança para conduzir aquele povo para a terra prometida. Moisés estava em cima daquele monte muito mais pelo povo do que por ele. Porque ele já tinha construído a intimidade dele com Deus. Ele já ouvia a voz de Deus. Então era pelo povo. E aí 40 dias ele está demorando. E o povo está impaciente lá embaixo. E está dizendo: Arão, Moisés morreu, Moisés não vem mais. A gente precisa construir deuses que vá adiante de nós. Irmão, não é de hoje que a humanidade sempre comete esse erro. E a pressão por não ter na hora aquilo que desejaram, a pressão de não saber o dia de amanhã, faz com que eles cometam um dos maiores pecados. E constrói para eles um bezerro de ouro, irmão. Repete para o teu irmão, catuca ele aí para ele despertar. Fala: hoje é manhã de você afastar os bezerros de ouro da tua vida. Fala para ele. Escute isso. Moisés então desce do monte, você já conhece a história e eu vou encurtar. O povo mais uma vez optou por fazer aquilo que lhe agradava, do que obedecer o direcionamento do profeta e do homem de Deus. E aquilo acarreta consequência para eles, porque aquela geração perde a oportunidade de entrar na terra prometida. Somente a geração posterior é que vai entrar no lugar deles. Você já conhece essa história? Não hoje, irmão. E aí, Paulo está antevendo para Timóteo que esses dias vão retornar. Porque já no tempo de Jesus, muitas pessoas se afastavam dele quando o discurso não era aquilo que elas queriam ouvir. Muitas pessoas deixavam de seguir ele. Porque assim, de tempos em tempos, Jesus aparece para passar sua vassoura na sua igreja. Assim como Deus usou a boca do profeta aqui, Deus está requerendo de um povo um posicionamento. Eu tenho uma notícia para te dar. Sabe por que você está aqui nessa manhã de consagração? Porque você não foi escolhido para ser povo, tu foi escolhido para ser discípulo. Tu está sendo gerado para conduzir uma multidão. Ainda que nos teus olhos possa não parecer, Deus te elegeu para ser uma coluna espiritual. Se é da tua casa, se é do teu bairro, se é do país, não sei, mas eu sei que nessa terra só pisa gente que Deus escolheu e eu estou dando uma notícia para você nessa manhã. Ai do diabo entrar no teu caminho, porque tu é nação eleita, povo adquirido. Deus está levantando uma geração, e tu vai entender que depois dessa unção, você não vai sair desse culto da mesma forma. Depois dessa unção, tu vai sair daqui pregando em tempo e fora de tempo. Deixa eu encurtar. Jesus veio na terra, o Messias prometido, morreu e ressuscitou, porque nós nunca tivemos a condição de ser plenos e perfeitos na presença de Deus.
Se tivéssemos, não haveria necessidade de vir o Messias, não haveria necessidade do Filho de Deus assumir a forma humana para vir assumir como um homem perfeito e morrer no teu lugar e no meu lugar. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Ninguém chega a Ele se não se render perfeitamente diante do altar. Mas pastor, eu tenho que caminhar perfeito? Claro que não, irmão. Você é uma obra em aperfeiçoamento até a volta de Cristo Jesus. Até lá tu vai sentir raiva, até lá tu vai sentir ódio, até lá tu de vez em quando vai xingar, até lá de vez em quando você vai tropeçar. Mas em você tem que haver frutos de arrependimento. Você precisa demonstrar para Deus que você todos os dias reconhece que sem Ele é impossível, que sem Ele não dá. Fala: Senhor, eu preciso de Ti todos os dias. Eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu não posso, mas o Senhor pega na minha mão e me levanta. Se não fosse o Senhor na minha vida, o diabo já tinha me passado a peneira. Mas eu sou guardado, sou lavado, sou remido pelo sangue daquele que me escolheu, aquele que me elegeu. Escuta, para eu terminar, irmão, as igrejas que Paulo implantou. Paulo, para quem já é estudioso e sabe, era o apóstolo dos gentios. Ele foi eleito para ser o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Se você não fosse um gentio naquela época, você era um judeu, aquele que nasceu em Israel, você era um israelita. Nós fomos uma geração eleita pela graça e pela misericórdia. Jesus nos deu Paulo por apóstolo. E esse mesmo que implantou as igrejas, agora está exortando Timóteo. Timóteo, guarda a sã doutrina. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas se desviarão para ouvir fábulas. E aqui que entra a revelação para eu terminar. Hoje em dia você vai ver muitos mestres da palavra, muitos pastores, muitos doutores da lei, que optaram por não pregar mais a verdade. Optaram por falar aquilo que agrada a ovelha. Chamam até de minha ovelha linda, minha ovelha querida, minha ovelha amada, porque já não tem mais capacidade de exortar e de falar aquilo que Deus quer que fale. Aí você vai perguntar: mas pastor, a igreja deles estão cheia, a igreja deles também estão abarrotadas. É porque esses mestres descobriram que se botar uma fumaça no altar, se botar um jogo de luz, se botar uma adoração legal, uma cadeira acolchoada, muita gente se sente agradável. E para completar, descobriram que se falar palavras bonitas no ouvido da multidão, você vai conseguir, calma, várias frases de efeito para te agradar. Descobriram que isso libera dopamina, que isso te agrada, que isso te deixa feliz, que isso acaba com o teu estresse momentâneo. E aí ele vai pensar assim: para que eu vou me indispor com a ovelha, se eu posso agradar ela? Para que eu vou ter uma ovelha olhando para mim? Como se estivesse me julgando. Se eu posso falar o que ela quer ouvir. Se eu posso entrar num templo e começar, ao invés de pregar a verdade, a palestrar. A dizer o que você tem que fazer no teu casamento, a dizer como você vai conduzir as tuas finanças, a falar para você: ei, diga verdades, mas sem machucar as pessoas. Que raça de profeta é essa, meu irmão? Que quer dizer verdade, está mais preocupado com a pova do que com a obediência com Deus. Ei, o maior nascido de mulher, que não vai ver outro homem igual a ele, é João Batista. Sabe qual era o discurso dele? Raça de víboras, apresenta fruto de arrependimento, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o tempo de se arrepender. E se tem alguém arrependido aqui, começa a falar para Deus: Senhor, eu reconheço que sem Ti eu não vivo, que sem a Tua exortação, sem a Tua consolação, não tem como viver. Deus está levantando pessoas nessa geração, verdadeiros profetas. Cadê o João Batista de Deus? Você tem disposição de ser o João Batista? Então levanta a tua mão e fala: eis-me aqui. Senhor,
Eu quero ser um porta-voz da verdade. Eu não quero me entregar a fábulas. Eu quero obedecer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Uou! Muitos estão se entregando. Muitos estão se vendendo. E eu ouço um clamor, um gemido do trono. Deus perguntando novamente: quem eu enviarei? Filho, quem pode nos representar na terra? Porque hoje os mestres estão mais preocupados com os dízimos das ovelhas, com as ofertas que as ovelhas podem dar. E quando precisa exortar e corrigir as ovelhas que eu amo, não tem condições, porque tem medo. Filho, aonde estão os meus Elias? Aonde estão os meus João Batistas? Deus tirou essa manhã para falar com você. Alabaste de oblefaia, canta, alabassubi, canta, pomanaciébia. Remembecou, biachebe, alabaste de oblefaia. Entregou, barassi, canta, alabassubi, canta, pomanacia. Eu vou levantar uma geração de remanescentes. Vou usar com autoridade na terra. Eu escolhi esse ministério para despertar um avivamento. Eu escolhi esse povo para reescrever uma história da igreja brasileira. Eu escolhi uma geração que não vai se corromper. Eu estou levantando homens e mulheres com autoridade na terra. Tem muita gente que não está entendendo porque que entrou num período de tratamento. E Deus está falando assim: eu estou te preparando para a confiança que eu vou depositar em tuas mãos. Se prepara que por esses dias Deus vai te levantar. Deus vai dar para você uma responsabilidade. Tu vai ter que ser um João Batista, porque você que vai preparar o caminho para a vinda do Senhor. Deus está depositando sobre você responsabilidade. Mas pastor, e da minha vida, das outras áreas da minha vida, Deus está mandando dizer: eu vou cuidar de cada detalhe. Quando foi que eu faltei? Quando foi que eu falhei? Quando foi que eu te deixei na mão? Deus está falando para ti: ei, busca o meu reino em primeiro lugar, que as demais coisas eu vou acrescentar. A tua família eu coloco na minha presença enquanto você me busca, enquanto você faz a minha obra, enquanto você não larga a mão do arado. Eu estou cuidando das tuas finanças, eu cuido do que é teu, mas primeiro prova que tu me ama e que tu é obediente ao meu chamado, porque eu estou levantando. Mas pastor, já passou o tempo para mim. Quem está dizendo isso para você é o diabo. Eu ainda restauro o tempo do ministério sobre a tua vida. Nessa manhã eu vou levantar guerreiros. Nessa manhã eu vou renovar pessoas. Sente o toque de Deus aí. Deus está tocando em profetas. Deus está levantando a geração. Eu estou todo arrepiado aqui. Deus está levantando João Batista. Deus está levantando uma geração que está dizendo não para o coach. Alabaci de oblefaia. Recanta alabaçubi candrababaracia. Remembecou biacébia. Alabaçubi candrababaraciébia. Alabaci de oblefaia. Deus está liberando dons espirituais. Deus está liberando unção sobre a igreja dele. Tem renovo. Como que essa palavra pode ser para mim, pastor? E você está dizendo que Deus me chamou como um João Batista, aquele que preparou o caminho de Jesus, aquele que chamou o povo de raça de víboras. Eu não tenho nem moral para cobrar quem me deve de tanto erro que eu tenho. Será que Deus me escolheu mesmo porque eu nem falo direito? Eu tenho uma notícia para te dar, irmão. Deus, quando vai escolher seus discípulos, Ele não vai na escolinha de Gamaliel, o maior teólogo daquela época. Paulo vai dizer que tudo que ele aprendeu na teologia judaica daquela época, que aprendeu com Gamaliel,
ele comparou a esterco. E vai dizer que não usou em absolutamente nada, mas sim aquilo que ele aprendeu, que não foi homem que ensinou. Sabe o que Deus está falando para você? Eu te escolhi, não foi pelo que você é. Eu te escolhi não pela capacitação que você apresenta. Eu te escolhi não pelo teu dia de hoje, porque quem vai te ensinar sou eu. É o meu poder que te aperfeiçoa na tua fraqueza. Sou eu quem vou te encher de unção, liberar dons espirituais sobre a tua vida. Ei, Deus te escolheu tortinho assim mesmo. Mas pastor, eu não consigo nem firmar meus pés no evangelho. Se preocupa não, meu irmão. Pedro era do mesmo jeito. Pedro negou Jesus. Voltou a fazer as mesmas coisas. E Jesus chamou ele de volta. Nessa manhã, Deus está falando para você. Eu te elegi. Não depende da opinião de quem não acredita em você. Não depende da opinião de quem não crer no teu chamado e no teu ministério. Não depende da opinião da seta do diabo dizendo no teu ouvido que o tempo passou para você. Deus me trouxe aqui nessa manhã só para te dizer: eu te escolhi para falar a verdade. Te chamei nessa terra como um profeta e como uma profetisa. É você quem vai ganhar o mais difícil da tua rua. Porque eu estou diante dos Elias de Deus. Paulo, quando vai falar para Timóteo, seja sóbrio. Ele está dizendo: Timóteo, não perca a cabeça e nunca. Mantenha a tua cabeça no lugar. Sofre as aflições. É Deus falando para você: eu nunca prometi que seria um mar de rosa. Eu nunca disse para você que seria fácil. E ele vai dizer: faz a obra de um evangelista. Ou seja, ganhe almas. Prega aquilo que você recebeu. Seja você um canal de Deus. E ele vai falar: Timóteo, cumpre o teu ministério. Ou seja, aceita para aquilo que Deus te vocacionou e te escolheu. Acabou o tempo de você fugir. Eu estou todo arrepiado aqui. Acabou o tempo de você correr para a igreja que traz fumaça, que tem luz e palavra bonita. Para de fugir da verdade que Deus te escolheu. Deus está falando para ti: ai de ti tentar fugir do chamado que eu tenho para você. Ai de você tentar correr da minha presença. E eu vou encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero fazer um ato profético com toda a igreja. Porque eu quero ministrar a unção que Deus confiou às minhas mãos através dessa palavra para você. Porque Deus falou assim: filho, tu vai ministrar sobre a minha igreja. Porque no mesmo tempo que você ministrar, o capacete da salvação vai ser reforçado, porque eles não serão enganados. Eu levantei uma geração que não vai se perder em meio às fábulas, em meio às palavras de autoajudas. Eu escolhi uma geração que ainda vai operar os meus sinais e maravilhas. Marcos 16, 17. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E ainda que tomem alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Cadê os sinais dos Elias de Deus? Cadê os sinais da palavra?
Eu não aceito viver um evangelho que não tenha cooperação divina. Eu não aceito pregar a palavra se Deus não se apresentar. Eu não aceito fazer parte de uma igreja onde não há libertação, aonde não há milagre, aonde não tem revelação, aonde não tem famílias, vidas transformadas, aonde não tem almas se rendendo diante do altar. Você entendeu isso? Porque trocaram os sinais de Deus pela fumaça. Trocaram os sinais de Deus pelo cenário, pela poesia. Nessa manhã, Deus está fechando teus ouvidos para as fábulas. Deus acaba de me dizer que por amor da tua vida, Ele acabou de intervir no teu ouvido, porque já tinha muitas fábulas que estavam entrando na tua mente, e você já estava se questionando. Mas Deus, tem sentido o que eles estão falando? Deus está te exortando a analisar. Cuidado com mestres que trocaram a palavra pela psicologia. Cuidado com mestres que escolheram palavras de autoajuda ao invés da palavra que liberta, que cura, que salva. A verdade. E a verdade eu tenho que dizer para você, meu irmão, para você replicar. Repito, você foi chamado para ser um discípulo de Deus. Um discípulo do Senhor Jesus. E a minha responsabilidade é dizer para você, se não houver frutos de arrependimento, não tem entrada no céu. Pastor, eu não posso pecar? Claro que pode pecar, por acidente, não intencional. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra que você tem um advogado no céu. Não é faça o que você quiser, porque Jesus te entende, meu irmão. Ele assumiu a forma de homem para saber a mesma aflição, as mesmas tentações que você passa. Ele sabe quando dá para resistir ou não. Ele sabe quando é um tropeço de verdade ou não. Ninguém engana Deus. E eu sou obrigado a dizer para você pregar a verdade. Deus está colocando palavras de verdade na tua boca. Porque tem igrejas por aí que está falando, Jesus vai resolver tudo na sua vida. E a camarada está em adultério, o camarada está pecando, o camarada está fazendo tudo errado. E ninguém está falando nada, e estão fingindo que não vê. Ei, não conta comigo para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não sou juiz, mas também não sou Deus para perdoar. É Ele quem perdoa pecados. Mas pastor, você tem que perdoar seu irmão. É óbvio, essa é a minha obrigação. Mas perdoar pecados é atribuição de Deus.